Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pelo interesse comum dos temas que abordamos e estudamos aqui no Instituto. As áreas de desenvolvimento, de sustentabilidade empresarial, área de transparência, monitoramento de políticas públicas, enfim. Esse mês de julho foi importante porque nós percebemos a publicação do decreto que passa a regulamentar a lei anticorrupção. Então a gente vai ver aqui ao longo dessa semana algumas mudanças que ocorreram e que mudanças que vêm a refletir tanto na área pública quanto na área privada essa política pública em construção ainda, né? Então a gente vai ver durante essa semana algumas mudanças específicas da área pública e os reflexos disso na consequente, né, caminhada aí da política privada, que a CGU encabeça o selo Empresa Proética, e esse decreto ela já passa a ter uma estrutura que direciona as empresas também. Então nós vamos ver aqui ao longo dessa semana algumas mudanças desse decreto, o que esse decreto trouxe de coisas novas e o andamento dessa política pública, tanto na área pública especificamente, para entes e para órgãos, tanto para as empresas privadas. Vamos ver aqui alguns direcionamentos que o novo decreto colocou. A gente vai falar sobre esses marcos legais aqui para a gente ter uma ideia de tempo. Depois nós vamos falar sobre as 4 macrofunções da controladoria, trazer a norma comparativa e depois falar das consequências dela. Vamos lá? Olha só, a primeira convenção internacional sobre essa política anticorrupção no mundo se deu em 2003. No Brasil, ela só foi regulamentada em 2013. O decreto 8.420, ele foi publicado em 2015, onde regulamentava a lei anticorrupção. Nesse lapso de tempo aqui, algumas consequências dessas questões foram deflagradas, como a questão da Lava Jato, a responsabilização das empresas todas. Uma coisa importante que foi e que até hoje está aqui e que é objeto de estudo da gente é a promoção da CGU, da prevenção à corrupção, né? Através do selo Empresa Proética. A CGU lança esse programa para as empresas em forma de obtenção, de cessão de selo de reconhecimento de uma empresa proética, e todo esse edital que a CGU coloca, ele vem em conformidade com o decreto 8.420. Todo edital é com base nesse decreto, porque nesse decreto vem trazendo os pilares do que é uma empresa legalmente dentro da política internacional que começa aqui desde 2003, não é? Então nós temos aqui de 2015 até 2022 o decreto 11.129, que foi publicado agora, saiu do forno, 11 de julho de 2022. Aplicabilidade a partir do dia 18 de julho. Então nós temos aqui, dentro desse decreto, algumas informações importantes para destacar algumas áreas e consequências dessa norma no mundo tanto público quanto no mundo privado. Vamos ver aqui a controladoria e as 4 macrofunções, tanto pública quanto privada. A controladoria ela se divide, né, nas auditorias, na corregedoria,
na ouvidoria, que na empresa privada hoje a gente ouve falar muito sobre canal de denúncias, incentivo a denúncias de irregularidade, e esse núcleo de prevenção, que é nada mais, nada menos do que uma consolidação dos resultados de cada uma dessas 4 macrofunções de forma ordenada para prevenir aqueles fatos que não são convenientes, né? A gente tem uma ideia, por exemplo, de uma corregedoria, e nessa corregedoria a gente, quanto mais processo, pior. Então, o resultado das 4 macrofunções, ela deve ser inversamente proporcional à quantidade de processos. Quanto menos processos, menor a quantidade de problema. Mas isso também é uma relação que precisa estudar cada caso, né? Então, a controladoria, ela se divide na auditoria, na corregedoria, na ouvidoria, que a gente vai ver um pouco sobre essa parte privada, com essa normativa pública que se chamou hoje de canal de denúncias, né? E esse núcleo de prevenção. Então, essas são as 4 macrofunções da controladoria. Agora, observem a norma. O decreto que regulamentava a lei anticorrupção desde 2015 é uma lida rápida sobre competência da instauração dos processos administrativos de responsabilização de pessoa jurídica. Então, no decreto de 2015, o artigo 3º trazia a competência. A competência para instauração e julgamento do par é da autoridade máxima da entidade em face da qual foi praticado o ato lesivo, ou em caso de órgão da administração direta, o seu ministro de Estado. A competência de que trata será exercida de ofício ou mediante provocação e poderá ser delegada, sendo vedada a subdelegação. Observe hoje que o decreto novo, ele vem com uma literatura diferente. Observem que no artigo 3º ele traz o titular da corregedoria, chama a atenção para essa macrofunção da controladoria. O titular da corregedoria da entidade e da unidade competente, ao tomar ciência da possível ocorrência de ato lesivo em sede de juízo, mediante despacho fundamentado pela abertura, pela recomendação de par e pela recomendação de arquivamento, quando não tem materialidade da matéria. Mas eu queria chamar a atenção pela ênfase que o decreto deu sobre a corregedoria. Meus amigos, minhas amigas, a corregedoria é uma atividade pública extremamente importante para o monitoramento de políticas públicas, que dirá esse monitoramento aqui anticorrupção. Então nós temos aqui a controladoria da área pública, que ela foi, nesse caso, né, a gente vai tratar ao longo dessa semana alguns aspectos interessantes da mudança, da ênfase da norma nova para essa política pública. Então, essa controladoria pública, através do decreto, ela chama a atenção para essa corregedoria, para a corregedoria ter uma atuação mais direta. O dirigente máximo de um órgão, ele está muito distante ainda da operacionalidade. Ainda na prática acontece isso. Então, o decreto vem colocando a corregedoria como uma peça importante para a deflagração de qualquer irregularidade nesse sentido. Portanto, a controladoria pública, diante desse decreto 11.129, ela fica mais robusta, mais evidente, e o reflexo disso para a controladoria da área privada, a corregedoria, que é uma macrofunção também, é cada vez mais tentar trabalhar para
prevenção de problemas. Enquanto a área pública ela está destinada a ser mais, digamos, ofensiva, mais ativa, a área privada, diante dessa nova normativa, ela precisa aumentar aqui o seu grau de prevenção correcional. Não deixar que aconteça, porque a área privada, a área pública, ela foi cobrada para uma maior incidência dos aspectos correcionais. Então, é o que vimos por hoje. Essa semana, ao longo, vamos ver alguns outros aspectos. E uma boa semana e nos falamos em breve.